Você tá vendo a reação logo nas primeiras horas da manhã dos bandidos, a chegada da polícia militar ao Complexo da Maré. Um morador foi baleado e teve que ser socorrido pelos policiais às pressas. Durante a operação, os agentes encontraram um laboratório usado para produzir drogas. Você está vendo a ajuda do BAC, do Batalhão com Cães, da Polícia Militar. Jackson Silva está acompanhando desde cedo. A gente vê você num dos becos dessa comunidade. Quando a gente vê você num dos becos dessa comunidade, ali está a imagem do laboratório que o Jackson vai destacar daqui a pouquinho com mais tempo. É porque a operação ainda está rolando. Boa tarde, Jackson Silva. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, Complexo da Maré, zona norte do Rio, rapidinho, para quem está assistindo ao SBT Rio, veja como aconteceu. Homens do BOPE entraram em 4 comunidades dessa região. Os traficantes atacaram Isabelle Benito. Em meio à troca de tiros, quem saía para trabalhar enfrentou também o poder de fogo dos traficantes. Um morador foi baleado. Ele foi socorrido por homens do BOPE e levado para o hospital da região. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre a ação do BOPE e também o laboratório atrás de mim. Isabelle Benito. Eu vou com o Jackson Silva, que está acompanhando toda essa operação desde as primeiras horas do dia, porque ele está em frente, bem no local onde tem... Ele já entrou, ó, já está lá. Laboratório de drogas no coração do Complexo da Maré. Minha pergunta é, a polícia foi atrás desse laboratório ou quando chegou na operação bateu de cara e a gente sabe que muitas vezes a informação corre no momento da operação e descobriu esse laboratório? E eu gostaria, vai com você, Pedro Mota, mostra pra gente o que você tá encontrando aí. Boa tarde mais uma vez, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Estamos no Morro do Timbal, aqui no Complexo da Maré. Então, nesse momento, mostra com exclusividade Pedro Mota. Olha, em primeira mão, esse é um dos laboratórios, tá, Isabelle? Um prédio com 3 andares. Vamos mostrar exatamente o que os traficantes planejaram aqui. Olha só, são diversos pés de maconha, plantações de maconha. Você vê que tem luz especial, rebatedor também. Tudo isso para que a maconha consiga, né, sobreviver. Agora mostra o outro lado também, Isabelle. É bem grande isso aqui. Além daqui também tem mais 2 andares. Os policiais do BOPE, numa ação conjunta, né, com homens da inteligência e da PM, vieram ao Complexo da Maré à procura de traficantes daqui e também de outros estados. E quando os policiais entraram, o que aconteceu? Os traficantes atiraram, Isabelle. Veja só, assim que os policiais cercaram 4 comunidades daqui, os bandidos atiraram. Moradores que saíam para trabalhar deitaram no chão, na tentativa de se proteger. Lamentavelmente, um morador foi baleado, ele foi socorrido por homens do BOPE. Então os policiais começaram a vasculhar diversos pontos daqui e encontraram esse laboratório de maconha, Isabelle Benito. Agora, Jackson Silva, é claro que muitas vezes, não é a primeira vez, não é a sorte porque você vai buscar uma agulha no palheiro, né? Mas você tem o trabalho dos cães. Essa imagem que o Pedro Mota está mostrando, até o Dorigo pode me ajudar, rapaz, é digno de um engenheiro agrônomo, né? Porque você tem uma estufa diferenciada em que você tem o pé da maconha, para quem sabe, é um pé relativamente de médio porte, então ele não precisa do quadriculado. O quadriculado é feito nessa ponta que é chamada papoula, não é, ô Dorigo? Me explica isso, porque tem até um negócio de secar ali, ó. Tem até... Isso daqui requer um cuidado porque as pessoas acham... A maconha é uma planta, gente, né? Ela parte de uma planta, né? Então, isso daí são 3 andares de um laboratório em que você tem uma grande quantidade, sim. E uma pessoa com expertise para fazer o chamado quadriculado agrônomo que tem devido à planta, e eu nunca vi isso em médio porte. Você vê isso em pequenas mudas que são transferidas depois, mas não podem ser transferidas porque são pés de maconha. Ali as estufas, e por quê? A gente sabe que isso daí é sim um achado da polícia, porque a umidade das comunidades
que você não tem entrada de sol, dificulta muito o desenvolvimento desse tipo de planta. Doutor Tiago Dorigo, ali com a ajuda provavelmente do BAC, daqui a pouco o Jackson falou, é um laboratório que não é qualquer um laboratório não, né? Pois é, Isabelle, chama a atenção, olha, eu acho que... Do BOP. É do BOP? Mas teve o BAC também, não foi? Pode falar, depois você corrige, Jack, pode falar. Já só explica, Dorigo, fala pra gente. Eu, assim, salvo engano, assim, é a primeira vez que eu vejo, assim, estufas aqui em comunidade do Rio de Janeiro, isso não é inédito. A gente já vê isso aí, já tem 30 anos que a gente vê isso, tá? Agora, aquele quadriculado ali, aquele arame, tá? E a disposição perfeita ali das mudas, tá? Para elas crescerem alinhadas ali naquela disposição, é a primeira, eu não lembro de ter visto. Também não. É assim, isso demanda uma técnica, não é qualquer um, tá? Isso não é técnica agrônoma mesmo, não é de técnico agrícola isso não mesmo. É um curioso que está fazendo, é um expert, ele sabe como fazer o cultivo. Então, assim, é a primeira vez que eu vejo uma estufa com essa engenhosidade aqui em comunidade do Rio de Janeiro. Nunca tinha visto isso antes. Jackson Silva, nas imagens agora, você vai explicar pra gente, a gente tá vendo um freezer, a gente tá vendo La Coca, né? Que não deve ser diferente do que a gente tá imaginando aqui. São imagens nesse mesmo prédio com os cães farejadores, porque você disse que são 3 andares esse prédio. Nesse que tá a estufa, a gente vê meio que uma construção inacabada, mas que também não precisa muito, porque é o que eu tô falando pra vocês. Quanto mais você tem revestimento e falta de entrada de calor, a umidade estraga plantas como papoula, que é o que precisa a Maria Juana, a de Itacuja da maconha. Essas imagens que apareceram agora, que o diretor Christian vai repetir pra gente, desse outro tipo de laboratório mais elaborado, farmacêutico, com a coca, com uma maquinário que eu nem sei o que é. O que é isso daí? Vamos lá, Isabelle, vou explicar os bastidores, entendo pouco de laboratórios de maconha, mas aprendi um pouco com os policiais também. Isso aqui é para cortar a umidade, tá, das plantas, e estava tudo escuro. Essa janela aqui, por exemplo, estava fechada, os policiais do BOP retiraram, né, o que estava ali cobrindo a iluminação, e agora está mais clara. Agora, além disso, mostra Pedro morto. Olha só também, eles colocam essa ração perto dos pés de maconha para secar e depois eles passam a vender a maconha também. Agora, vem para mim Pedro morta. Exatamente, Sibeli, após colocar naquela ração, fica assim, ó. Mostra, por gentileza, Pedro Mota, fica seca e depois eles começam a vender aqui na comunidade. Olha, vem pra mim Pedro Mota. Vou passar por aqui que tem outro andar também. Então, são 3 andares. Vem pra mim Pedro Mota. Vou tentar subir aqui a escada. Só lembrando que, Isabelle, até os policiais chegarem aqui, os policiais enfrentaram o poder de fogo dos bandidos, vários traficantes atirando contra os policiais, para proteger os moradores, né? Eles tiveram diversos pontos estratégicos para proteger os moradores e depois conseguiram localizar isso aqui. Homens do BOP localizaram esse laboratório da maconha. Agora, observe um outro andar também, com várias plantações de maconha. Mostra, Pedro Mota, por gentileza, ó. Tem aqui, tem ali também, e outro andar também. São 3 andares. O porquê do prédio velho? Isso é uma estratégia dos traficantes para não chamar a atenção da polícia. Por isso, um prédio velho colocaram, veja só, na janela. Bota, por favor, Pedro, por favor, a janela. Ó. A janela, o calor. Fecharam essa janela para fazer a manutenção, né, dessas maconhas também. Inclusive, a luz também para aquecer os pés de maconha. Isabelle Benito. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Pedro Mota, deixa o Jackson, chega a ser bonito o negócio, né? A gente sabe que é maconha. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro que o negócio é o uso irregular e a venda irregular. Existem 2 tipos hoje, existe a maconha medicinal e a maconha dos noia, que alimenta o tráfico de drogas. Olha só a imagem. A gente tá vendo algo de muita profissional, porque você tá vendo andares. Conforme a planta ia subindo, eles iam pro andar de baixo. É um esquema de uma logística. Aí o Jackson mostrando pra gente. Agora, olha só o cuidado. Ô Jackson, aquela lona lá é colocada, a entrada de sol seria ótima, é colocada pra não ter denúncia, tá? Porque a luz tem que ser feita justamente como efeito de um raio de sol que precisava. Dorigo tá recebendo agora informações de momento dessa operação. Impressionante, eu realmente estou impressionada. A gente já viu um laboratório como esse, disfarçado de ONG, lembra?
em que a gente tinha, mas a gente não tinha visto o interior dos prédios, um prédio gigante, onde tem uma logística de andar para cultivo de maconha. É uma mini fazenda de maconha no meio da favela. Com certeza, engenhosidade, quer dizer, eles escolhem um prédio que, se você olhar por cima, parece ser desabitado. Parece ser abandonado. E não chama a atenção. E para quem passa na comunidade, você olha, é um prédio que está em construção, é um prédio em obras. E se é um prédio em obras, nada tem aí dentro. Só que tem. Tem uma plantação, tem aquele sistema ali, como você muito bem falou, as plantas vão crescendo, à medida que elas ganham altura, elas vão para o andar de baixo, sempre com aquela luz ininterrupta, durante tantas horas do dia para simular uma luz solar e o pé ganhar força e poder crescer. A operação da Polícia Militar hoje, do BOP, foi feita na Vila do João, Vila do Pinheiro e do lado de cá, da linha amarela também, Timbal, Baixa do Sapateiro e localidade conhecida como Fogo Cruzado. E ali é como se fosse o quartel-general do 3º Comando, na Maré, onde ficam as residências das principais lideranças da facção criminosa 3º Comando. Que manda ali. Então que é colada no CV. Timbal, Baixa do Sapateiro e Fogo Cruzado, ali o pau canta assim, ali é de forma absurda. Ali é um dos locais mais complicados para se operar em comunidade hoje do Rio de Janeiro, né? O BOP operou ao mesmo tempo nas duas faces do 3º Comando na Maré. Parabéns à operação do BOP aí, até agora a operação transcorrendo com muito sucesso. Ô, Jackson, daqui a pouco você vai falar sobre isso, só a participação agora que você que tá aí, não sei que andar. Olha a imagem que o Jackson traz agora, olha a imagem que gente, isso é maconha. Maconha que vai pra andar de baixo, que vai pra secagem, que vai... Meu Deus do céu! Uma informação que chega agora pro Dorigo, a atuação naquela chamada rua que você sempre explica, no Complexo da Maré, que separa poucos metros, 3º Comando Puro com o Comando Vermelho, ou seja, uma operação BOP, porque é uma operação extremamente arriscada. Isabela, exatamente isso, tá? Essa rua é divisa entre o Comando Vermelho e o 3º Comando Puro. Bom, enquanto o Pedro Mota mostra as plantações de maconha, tem um cheiro muito forte, inclusive aqui, tá, Isabela? Eu vou explicar então como é que foi essa operação. Estamos aqui no Morro do Timbal, uma das comunidades também que o BOP entrou. Lembrando que, Isabela, os policiais estão à procura de traficantes de outros estados que vieram aqui para o Complexo da Maré para se abrigar. Mas por que estão se abrigando aqui? Porque traficantes daqui, os líderes daqui estão deixando. Além disso, esses traficantes que vieram de outros estados estão se unindo com o daqui para tentar invadir outras comunidades do Comando Vermelho. Vamos só lembrar que há quase 2 meses, lembra que o Thiago da Maré, ele morreu em confronto com o BOP, justamente aqui onde nós estamos, tá, Isabela? Então, houve confrontos há quase 2 meses. O Thiago da Maré, né? O Thiago entrou em confronto com policiais do BOP, ele morreu e os policiais retornaram ao local. Aí você pergunta, Jackson, mas já tem o sucessor desse bandido? Sim, Isabela. Depois que o Thiago da Maré morreu, os policiais vieram agora atrás do Alexandre Ramos do Nascimento, o pescador. Aí você pergunta, Jackson, mas ele age sozinho? Não. Informações do Serviço de Inteligência da PM, do BOP também e de moradores, tá? Apurei com os 3. Então vamos lá. Quem ajuda o pescador? Michel de Souza Malvieira, o Mongolé, Negão ou Bill, ou então o outro bandido, Edmilson Marques de Oliveira, mais conhecido como Cria. Segundo os moradores daqui, o Cria é o traficante mais violento, tá? Os moradores têm medo dele, porque ele é um bandido que mata, ele ameaça os moradores, ele cobra os moradores, o comércio da região também, e ele mata quem não obedece à ordem dele e do pescador também. Isabela Benito. Olha a bomba relógio que daqui a pouco eu vou falar com o Dorigo que tá na tela pra vocês, daqui a pouco eu volto. Lembrando que o TH é aquele que morre. 30 vagabundos fazem a segurança dele, a polícia chega, o BOP dá o bote, os caras fogem, 2 morrem, ele grava um último áudio pra família falando que o outro tá morrendo lá dele e é assim que morre, pertinho desse local. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes. A reportagem de Jackson Silva. Rodou. Complexo da Maré, zona norte do Rio. O confronto aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, nas comunidades Vila do Pinheiro e Vila do João. Homens da tropa de elite da Polícia Militar
entraram nas favelas e enfrentaram o poder de fogo dos traficantes. Barricadas em chamas fechavam as ruas do Complexo da Maré. Também houve operação nas comunidades Salsa e Merengue e Vila Esperança. Um cinturão de segurança foi formado nas principais vias expressas da cidade. Veículos eram parados para evitar que armas e drogas saíssem das comunidades. Em meio à troca de tiros, moradores corriam para se proteger e se abrigaram no comércio da comunidade. Mas um homem que saía para trabalhar foi baleado no tórax. Ele foi socorrido por policiais do BOPE e levado para um hospital da região. A direção do Hospital Federal de Bom Sucesso informou que José Tiago da Silva Barbosa passou por uma cirurgia. A ação teve como principal objetivo prender criminosos envolvidos em disputas territoriais. Informações da PM apontaram que traficantes de outros estados se abrigaram nessas comunidades controladas pelo 3º Comando Puro. A operação aconteceu há quase 2 meses, após a morte do traficante Tiago da Silva Fole, o TH da Maré. Ele morreu em confronto com policiais do BOPE, no Morro do Timbal. TH da Maré era o chefe do tráfico de drogas da região. A facção criminosa já escolheu um sucessor para assumir o lugar de TH. Alexandre Ramos do Nascimento, o pescador, passou a liderar o tráfico no local. O bandido conta com a ajuda dos comparsas Michel de Souza Malvieira, o Mangolé, Negão ou Bill, e do traficante Edmilson Marques de Oliveira, mais conhecido como Cria. Durante a operação desta quarta-feira, 2 fuzis, 2 pistolas, munições e drogas foram apreendidos. O fuzil e o entorpecente estavam em uma casa, na localidade conhecida como Fogo Cruzado. O clima na região ainda é de muito medo. Nós vamos voltar agora porque foi uma operação do BOPE e aí a gente tem informação, não sei, aí o Jackson Silva pode tirar a informação, porque está ao lado do Michael Pereira, que é o porta-voz, tá aí, Major Michael do céu, olha só. Seja sincero comigo que o Jackson tá aí, né? Vocês dois têm tua fonte, então assim, fonte com fonte, a gente sabe, ele pergunta tudo, mas eu quero saber. Seja sincero, tu esperava encontrar essa fazenda atrás, no meio da daí? Que realmente a gente tá aqui, o andar de cima com o andar de baixo. É uma logística impressionante de um grande laboratório de drogas, de maconha, né? Boa tarde para vocês mais uma vez. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Mais cedo mostramos imagens exclusivas desse laboratório para cultivar maconha. Agora, vamos falar agora com o Major Michael Pereira, porta-voz da Polícia Militar. Major, me surpreendeu também surpreendeu a Isabelle Benito. 3 andares, um laboratório bem grande, né, para cultivar maconha e diversos pés também dessa droga. Boa tarde, Isabelle, Jackson, todos que nos assistem, né? De fato, algo que surpreende a gente, meio uma ação policial aqui no Complexo da Maré, a gente encontrar uma estrutura de tal tamanho, uma estrutura como essa, 3 andares de uma edificação toda preparada e climatizada para produzir maconha. E aqui tem a separação dela, né? Uma separação logística, já com cunho empresarial, a gente está falando de 3 andares, ela é dividida por andar, cada estágio de produção está em um andar. Então aqui a gente está no 2º andar para vocês se situarem, 2º andar, de onde elas já estão já no tamanho para poder fazer um plantio. A gente consegue mostrar aqui, Pedro Mota, o tamanho delas, a separação que ela é feita com gradil, para poder saber o tamanho dela e separar uma planta, não se entrelaçar na outra. Toda uma iluminação, uma estrutura para poder produzir, com um aparelho defletor aqui, tem esse defletor que consegue reproduzir a quantidade de iluminação necessária para o cultivo da planta, simulando a luz do sol, a luz do dia. São mais de 20 aparelhos ar-condicionados que estão instalados junto com ventiladores. São aparelhos que acabam colocando aqui dentro da temperatura correta para cultivo dessa erva e, além disso, um substrato, que é o que ele é plantado para poder dar uma velocidade maior na fertilização dessa planta. Esse substrato faz com que ela seja
seja cultivada e tenha um crescimento maior, porque esses criminosos eles acabam se utilizando de toda essa estrutura, com essa iluminação, essa luz elétrica, que inclusive é paga por nós, né? Por nós trabalhadores que acabamos pagando essa conta no final. Então, a gente consegue apreender diante de uma ação policial, a gente consegue apreender essa quantidade enorme, essa estrutura toda encontrada aqui no Complexo da Maré por policiais do BOPE, que tiveram a expertise de conseguir encontrar ali através do cheiro exalado. Eles conseguem mostrar. Pedro Mota, mostra para o pessoal poder situar onde exatamente a gente está aqui no Complexo da Maré. A gente consegue ver aqui a comunidade, logo ao lado, passando aqui a linha vermelha aqui, uma das principais vias expressas da cidade, e a gente consegue chegar nessa estufa de maconha diante da nossa ação de hoje, que conseguiu, além dessa estufa, encontrar também um laboratório de refino de cocaína aqui no Complexo da Maré. A gente está vendo nas imagens, Major Michael, é claro que a gente está vendo o Pedro Mota mostrando aí, a gente ficou muito impressionada. Eu imaginei que fosse de uma operação como alvo. Você confirma para mim que não foi como alvo? E mais do que isso, não é só você chegar no local como esse, como saber que o local como esse não é apenas uma plantação. A gente está falando de uma logística de cultivo profissional, né? De fato, é uma logística totalmente profissionalizada, né? Com climatização, iluminação adequada, defletor para poder reproduzir a luz do dia, um imóvel todo para cultivo da droga. Então, diante da operação de hoje, a gente consegue encontrar dentro da operação, os policiais tiveram ali a capacidade de chegar até esse local, sentiram ali o cheiro da droga exalando, os policiais já estão acostumados a operar em comunidades, já conhecem já o cheiro característico desse entorpecente que acaba exalando. Os moradores aqui ao redor com certeza se sentiam incomodados com isso e por vezes não tem nem a quem recorrer. E hoje chega aqui uma ação policial, consegue encontrar esse local. A gente está aqui falando, logo após isso tudo vai ser desmobilizado. A gente começa a suar um pouco aqui, porque aqui a gente já está numa outra fase dentro da logística aqui dos criminosos, onde aqui as plantas recebem um maior calor para que elas consigam crescer. Se vocês observarem, elas ainda estão aqui numa fase, uma fase jovem ainda, um crescimento ainda está acontecendo. As outras lá de baixo que a gente estava mostrando no segundo andar já são plantas mais adultas. Então a gente já vê também lá elas já secando para poderem ser vendidas, comercializadas por esses criminosos. Então, diante da ação policial, acabam chegando várias informações para os policiais e junto a isso, a expertise que eles já têm de atuar no terreno, eles conseguem chegar a locais como esse aqui, que é de cultivo de maconha em si. Chegaram também em outro, onde tinha um local, um laboratório de preparação de cocaína, tanto com prensa, e também tínhamos ali vários galões de éter que foram apreendidos, freezer, tudo para poder preparar drogas, fazer ali um preparo do material entorpecente dentro de toda a logística que os criminosos precisam para poder produzir essa droga, né? E a gente está falando de Complexo da Maré, que tem uma variedade imensa de tipos criminais que são levados à frente por esses criminosos que atuam na região. Isabelle Benito. Obrigada, Major Michael, pelas informações. Jackson Silva, impressionante mais uma vez. Você, Pedro Mota, levando aí, trazendo as imagens com exclusividade. É impressionante, para quem não viu as imagens, obviamente no SBT Rio, segunda edição, primeiro andar, segundo andar, 3 andares de cultivo, uma fazenda vertical de maconha no coração do Complexo da Maré, desmantelado pelo BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar.